Portanto, hoje a economia como um todo, essencialmente para o setor industrial, é muito dependente dos derivados de petróleo. O processo de industrialização deve ser um processo bem controlado. Pois, mas aí é que está, é que a industrialização hoje deve ser verde e fala-se muito isto de enverdecer a indústria. O primeiro grande desafio que aqui pode-se colocar é perceber o próprio ciclo em si. É que se as empresas não entenderem a vantagem que a aplicação de práticas ecológicas tem na atividade do seu negócio, tornam-se ineficientes. Ou seja, se a empresa não tiver o conhecimento que pode reduzir custos reutilizando essencialmente produtos que entendia que já não valiam a pena, está fadada a um nível de ineficiência que reduz a sua competitividade. O setor das energias renováveis é um setor muito inovador e que hoje lidera muito a questão da transição verde. E vamos começar mais um episódio. Hoje nós temos o prazer de conversar com um convidado que vai passar bastante conhecimento sobre economia. Eu tenho o prazer de conversar hoje com César Marcelino. Eu vou desejar, como sempre, tenho feito para todos os convidados, que é algo tabelado, né? Tabela é aquilo que nós chamamos da universidade de algo similar em todo o tempo, né? Que não vai alterar em praticamente alguma coisa. Dizendo que este podcast só é possível graças a Elenio Pay, a Cofre Cash, Cofre Plan e Abrir Acessórios. Se tu tens o interesse de aderir aos serviços dessas empresas, na descrição daqui do nosso vídeo você poderá encontrar as informações para que tu possas solicitar o serviço. Agora, hoje o tema vai ser economia circular e a sua sustentabilidade. Então teremos um especialista na área que vai passar-nos várias informações boas. E se tu gostas daquilo que nós temos feito, subscreve o canal, deixa o teu like não só no YouTube, mas sim também nas plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, entre outras plataformas de áudio. Então, bora lá para a conversa, sem mais devagar o nosso tempo. Então, como está? Obrigado. Muito agradeço pelo convite. Um pouquinho de atraso do Marcos, né? Não, isto acontece como sempre. A última vez, inclusivamente, fui eu que falhei, então. Eu vou pedir mesmo que fales frontal ao microfone, né, numa diferença de um punho. Sim. Está bem? Aqui, aí tá bom. Consegue ouvir? Agora sim. Tá bem. Então vamos lá. Falando de conceitos fundamentais sobre economia, né? Como é que definiria a economia circular? Portanto, antes de chegar na economia circular, é fundamental que percebamos o que é economia. Em linhas muito grossas, nada mais é a ciência que vai levar as sociedades a utilizar os recursos que são escassos da forma mais eficiente para satisfazer as suas necessidades. Aqui falei muito de economés, vou traduzir. Ou seja, a economia vai ensinar-nos a forma como vamos servir uma série de recursos para satisfazer as nossas necessidades. O problema geral é que temos muitas necessidades e pouquíssimos recursos para fazer face a estas necessidades. Em regra geral, extraímos a matéria-prima, transformamos a matéria-prima, consumimos o resultado daquela matéria-prima transformada e depois repetimos o mesmo processo, extraindo, transformando e consumindo. E, portanto, nessa série de repetições, podemos ter aqui uma linha do tempo em que eu vou extrair, vou transformar e vou consumir. E repetidas vezes. No entanto, a economia circular destaca-se da economia convencional quando traz a questão dessa linearidade, transformar literalmente num ciclo. Permitir que todos os rejeitos, todos os resíduos que se geram ao longo da cadeia produtiva possam ser reutilizados no sentido de que os mesmos sirvam novamente de matéria-prima. Eu explico melhor. É imaginar essencialmente o resultado de uma atividade de consumo, como por exemplo uma garrafa de plástico, após o seu consumo, o que é que eu podia fazer com ela? Deitava fora e não dava nenhuma utilidade. Claro. Esta é a economia linear, ou seja, houve a extração de todo tipo de matéria-prima necessária, produziu-se a garrafa, eu consumi dela e depois fiz-me livre dela. Okay. Na economia circular eu vou dar uma nova utilidade
a esse último produto garrafa que no meu primeiro entendimento já não tinha nenhuma utilidade. Então eu consigo reutilizar o recurso que no final do exercício já parecia não ter nenhum tipo de utilidade. Isto é economia circular. É literalmente fazer circular a matéria. Ou seja, todos os resíduos, todos os resultados que anteriormente se acreditava já não terem valor, passam a ser reaproveitados, passam a ser reutilizados. Mas agora, falou de uma questão bem importante, mas surgiu uma dúvida, não é? Quais seriam, não é, os princípios-chave da economia circular e como eles se relacionam com a sustentabilidade? Economia circular é literalmente sustentabilidade. Ou seja, é tentar linkar a economia à sustentabilidade, os princípios essencialmente de sustentabilidade. E a economia circular ela tem essencialmente 3 princípios. No primeiro e o mais lato de todos os princípios é essencialmente a que perceber a manutenção dos recursos. Ou seja, é garantir a reutilização dos mesmos, garantir a sua produção no sentido de que a cadeia seja completa. Okay. Eu vou extrair, vou utilizar e vou sempre reutilizar. E depois é necessário que ao longo desse ciclo não se gerem resíduos, não se gerem novos recursos que vão degradar o meio ambiente, porque tão importante quanto satisfazer as necessidades das gerações presentes é não colocar em causa a possibilidade das gerações futuras de também satisfazerem as suas necessidades. E o último pilar da economia circular tem muito que ver essencialmente com as questões de revitalizar o próprio sistema, ou seja, garantir que o sistema como um todo propicie para o mercado uma série de novos bens e serviços que anteriormente não existiam e que tenham um menor custo ambiental. E eu explico melhor. Toda atividade económica, independentemente de quão característica ela seja, acaba por gerar algum impacto positivo ou negativo ao meio ambiente. Primeiro, qual é o problema disto? É problema porque é no meio ambiente que a gente encontra todos os recursos naturais necessários para satisfazer as necessidades humanas. E, portanto, não respeitar o meio ambiente é igualmente dizer que estamos a, de certa forma, inferir a lei natural de como os recursos são proporcionados no meio ambiente e colocar em causa a possibilidade de se utilizar de forma sustentada, isto é, diversas vezes e para todos os agregados, os mesmos recursos para satisfazer as necessidades. Isto também sem criar prejuízo ao homem, porque a economia sustentável vem garantir uma maior preservação também ao meio ambiente, porque assim produz-se, volta-se a reutilizar os produtos que foram fabricados. Isso também diminui os custos das empresas que utilizam esses mesmos recursos e assim vai sendo algo que vai gerando um processo reversível, né? A sustentabilidade traz exatamente isto. Ou seja, é vamos dizer, uma seta de duplo sentido. Ou seja, o pau que bate em Chico também bate em Francisco. É exatamente isto. É garantir que, por um lado, a humanidade ou a sociedade, mais especificamente os agentes económicos, consigam satisfazer as suas necessidades a partir dos recursos que têm, mas na velocidade em que eles satisfazem as suas necessidades e com o acesso aos recursos disponíveis, primeiro, não esgotam a velocidade natural em que estes recursos são disponibilizados pela própria natureza, consigam satisfazer as suas necessidades, não coloquem em causa a satisfação das necessidades futuras, das gerações futuras. E, portanto, sustentabilidade é exatamente garantir isto. Primeiro, que não se gere essa distorção entre a velocidade com que a natureza proporciona os recursos e ao mesmo tempo que não se esgota essa capacidade, esta velocidade de reposição natural das coisas, também se consiga satisfazer as necessidades presentes sem colocar em causa as necessidades futuras. E um exemplo bem claro disto é, por exemplo, aqui em Angola, em que chega um período em que é proibida a pesca de um determinado tipo de peixe no sentido de garantir a sua reprodução natural. E se for o período de reprodução, os pescadores estão impedidos de pescar aquele determinado tipo de peixe de formas a garantir a reprodução natural, ou seja, de
formas a que a natureza consiga proporcionar de forma sustentada aquele recurso e só depois se garante a satisfação da necessidade do presente sem colocar em causa a satisfação futura. Mas como é que esse tipo de inspeção é feita? Como é que conseguem garantir que um determinado produto, assim como os peixes, vai estar em extinção caso o pescado seja contínuo? Existem aqui os modelos matemáticos, essencialmente. Nós em economia nós não temos, infelizmente, uma bola de cristal em que podemos prever. E diferente das ciências exatas, em que eu tenho um laboratório e consigo fazer um experimento e a partir do experimento tiro inferências, nas ciências sociais o máximo que você pode ter são modelos. Ou seja, são representações muito simplificadas da realidade. E estes modelos estocásticos, probabilísticos, preditivos, dão-nos uma aproximação daquilo que pode vir a acontecer. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo mais simples. Imagina um indivíduo que ganha 100 mil kwanzas e a cada ano ele faz um filho. Portanto, não precisamos ser um gênio que passados uns 20 anos ele continuando a ganhar exatamente a mesma quantidade de salário, não tem mais dinheiro sequer para comer. Portanto, conseguimos prever isto de forma muito matemática, olhando essencialmente questões de, por exemplo, regressão linear, em que eu vou buscar relações de causa e efeito. Portanto, para conseguir de forma clara determinar como uma espécie daqui a 5, 20 ou 30 anos vem a estar em vias de extinção, claramente servem-se de modelos matemáticos, mas essencialmente é a garantir, a partir de análise e técnicas de previsão, a evolução de um determinado fenómeno no tempo. Faz isso com mecanismos mais complexos, como por exemplo seres temporais, vetores autorregressivos, regressão linear, toda uma série de instrumentos matemáticos que não adianta aqui está-los a divagar. Ok, mas agora em termos de benefícios e vantagens, quais seriam os benefícios econômicos da economia circular? Todos os mais necessários, os mais profundos possíveis, porque primeiro garantem a satisfação das necessidades presentes sem colocar em causa a satisfação das necessidades futuras. Segundo, garante a melhor qualidade de nível de bem-estar. Isto porque o ser humano inserido numa sociedade precisa essencialmente ter todas as infraestruturas necessárias e suficientes que garantam a satisfação das necessidades mínimas, essenciais. E para isto, essencialmente, ele tem que estar em comum acordo com a natureza. Hoje fala-se muito em alterações climáticas. Vemos o que é que acontece, por exemplo, no sul de Angola com as secas. Claro. Vemos o que é que acontece na Alemanha com as grandes inundações. Vemos o que é que acontece em Portugal com os grandes incêndios. Vemos o que é que acontece na Ásia com os grandes tufões. Vemos o que é que acontece em Moçambique, igualmente com grandes furacões. Idem para os Estados Unidos. É que se o ser humano não respeitar a natureza, não há forma sequer de garantir a continuidade da espécie humana. Tanto é que hoje já se discute muito, quer a nível de economia, quer a nível de política, políticas, medidas, ações que visem respeitar essencialmente o ambiente, pois entendemos que se os seres humanos não respeitarem primeiro a velocidade com que o meio ambiente lhe proporciona um recurso e segundo, não reduzirem o seu efeito negativo sobre o meio ambiente envolvente, a espécie humana está condenada. Portanto, a economia circular garante a continuidade da espécie humana. Mas como é que esse impacto ambiental, como é que a economia tem contribuído bastante para o impacto ambiental? Quais são as políticas que são criadas para que surta efeito e o meio ambiente esteja sempre em bom estado? Vou dar o exemplo que está hoje à mesa de todo mundo e muito se discute. As alterações climáticas, essencialmente os combustíveis fósseis. Portanto, hoje a economia como um todo, essencialmente para o setor industrial, é muito dependente dos derivados de petróleo. E, portanto, no âmbito da sua utilização, liberam essencialmente gases de efeito estufa, dióxido de carbono essencialmente. E estes gases, quando depois emitidos para a atmosfera, corroem a camada do ozono. E com isto permite a entrada de raios ultravioleta, por exemplo.
Mas qual é o problema de tudo isto? Podias perguntar. Essencialmente, o primeiro problema tem que ver com o aquecimento global. Mas qual é o problema do planeta aquecer? Temos, por exemplo, o que acontece muito na América Latina, a questão do El Niño. Ou seja, em que se a temperatura do mar aquecer de forma descontrolada, a precipitação da água, que é o ciclo a partir do qual a água evapora-se, vai para a atmosfera, depois condensa e cai em forma de chuva, é mais intenso. Portanto, águas mais quentes significam num futuro, essencialmente, chuvas mais fortes. Chuvas mais fortes significam essencialmente inundações, perdas e diminuição do nível de bem-estar. Toda a infraestrutura inicialmente construída depois vai para a vida, no sentido de que não se acautelou essencialmente as questões das alterações climáticas. Vemos, por exemplo, o que é que acontece na Índia e na China, especialmente na China, que é o pulmão essencialmente industrial do planeta, em que em algumas regiões a qualidade da ar é tão péssima que em alguns casos aconselham-se as pessoas a não irem para as ruas sem a utilização, por exemplo, de máscaras faciais. O surgimento de doenças respiratórias. Portanto, surgem aqui uma série de constrangimentos que obrigam os governos a tomar medidas necessárias e suficientes para corrigir isso. O processo de industrialização deve ser um processo bem controlado. Pois, mas aí é que está. É que a industrialização hoje deve ser verde. E fala-se muito isto de enverdecer a indústria. No entanto, sinceramente, e falo na primeira pessoa com a minha humilde opinião, e vale o que vale, a minha opinião, ainda não descobrimos esta matriz mágica que nos garanta manter os mesmos níveis de consumo energético com meios de energia mais renováveis e mais limpas. Sim, é necessário fazermos a transição ecológica, a transição dos combustíveis fósseis para energias mais limpas. Utilizarmos, por exemplo, carros elétricos, painéis fotovoltaicos, vulgo painéis solares, energia eólica e hidráulica. Mas a quantidade de energia que hoje se demanda não é suficiente, e a produção igualmente que se tem não é suficiente, ou seja, existe uma grande quantidade de procura por combustíveis fósseis, essencialmente quantidade de energia, e os combustíveis fósseis ainda são uma forma muito barata de garantir a existência da oferta para satisfazer essa necessidade de energia, que tentar substituí-la imediatamente, como alega o Greenpeace, como alega, por exemplo, o movimento Cestas Verdes e toda uma série de ativismos que para mais para menos fazem sim e têm todo o direito de manifestar-se no sentido de garantir a maior qualidade do ambiente. Mas ainda não descobrimos isto, ou seja, não é uma coisa que num estalar de dedos se consiga. É como se ele pudesse dizer o seguinte: olha, vamos acabar com a pobreza em Angola amanhã. Está bem, é interessante erradicarmos a pobreza, mas será que amanhã chegamos lá, temos recursos necessários suficientes para lá chegar? É igualmente para as questões da economia sustentável, a economia verde, a transição energética. Os governos estão a tentar. Por exemplo, em Angola nós temos o Código dos Benefícios Fiscais, que traz uma série de avanços no que tem que ver com incentivos às empresas a adotarem políticas mais verdes. Por exemplo, comprar um carro elétrico em Angola, você goza de incentivos fiscais, ou utilizar painéis fotovoltaicos, vulgos painéis solares, no âmbito de produção de energia elétrica na sua empresa, goza de reduções de impostos. Portanto, temos aí umas séries de avanços, mas não é ainda popular. Sais para Angola e pá, podes contar nos dedos quantos painéis solares vais conseguir ver numa casa, por exemplo. Hoje já vemos alguns carros elétricos, mas os carros movidos a gasolina e a gasóleo ainda são a esmagadora maioria. Portanto, existe aqui uma série de incentivos que os governos estão a adotar, não só o angolano, mas a nível global, mas ainda não chegamos lá. Ainda não chegamos lá. Mas agora, ao longo do tempo, certos problemas vão surgindo e depois as pessoas vão começar a solicitar benefícios, não é? E então, quais são as vantagens sociais da doação da economia? Olha, as doações fazem sempre necessárias. E elas são um mecanismo de financiamento de todo e qualquer Estado.
E elas normalmente surgem quando os Estados, por via da sua arrecadação natural, não conseguem volume suficiente para satisfazer as suas necessidades. Eu explico melhor. Os Estados precisam essencialmente de executar despesas, ou seja, a despesa pública. O Estado assume anualmente uma série de despesas e compromete-se a realizá-las. No entanto, deverá procurar todas as formas necessárias e possíveis para financiar aquelas despesas. Ou seja, o Estado garante que todo e qualquer angolano tenha direito à saúde pública, que possa ir a um hospital e ser tratado. O Estado, não estou a dizer a qualidade, nem estou a discutir aqui a qualidade. Estou apenas a dizer que o Estado garante isto. Igualmente para a escola, igualmente para o transporte público, igualmente para a segurança pública. Mas tudo isto requer custos. Alguém precisa pagar por eles. E a primeira forma clássica dos Estados financiarem estas despesas é através da recolha de impostos. Mas nem sempre a quantidade de impostos recolhida é suficiente para pagar todas essas despesas assumidas. Então os Estados recorrem a outras formas de financiamento. Podem endividar-se, podem produzir mais moeda. Não estou aqui a dizer qual é a melhor forma, porque entre teus economistas é muito difícil de chegar a uma conclusão, e podem, em situações muito específicas, receber doações. Vimos, por exemplo, o que aconteceu no Afeganistão, quando o governo Bush, na altura, invadiu e depois tomou conta. Vimos depois o que aconteceu até no próprio Líbano, muito recentemente, quando houve uma explosão no porto de Beirute. Vimos o que aconteceu em Marrocos recentemente com o terremoto em Marrakech, em que os governos unem-se, solidarizam-se e fazem doações no sentido de garantir que os governos tenham a capacidade financeira de financiar, passa a redundância, as despesas inicialmente assumidas. Normalmente as doações são resultado de um evento catastrófico em que os governos precisam imediatamente resolver a solução, mas infelizmente não gozam de recursos necessários e suficientes para fazê-los. E, portanto, as doações são extremamente importantes no sentido de rapidamente se corrigir ou acudir a uma necessidade pontual. Uau, é uma justificação bem dada. Mas em termos de desafios e barreiras, quais são os desafios comuns que as empresas enfrentam ao adotar práticas de economia circular? O primeiro grande desafio que aqui pode-se colocar é perceber o próprio ciclo em si. É que se as empresas não entenderem a vantagem que a aplicação de práticas ecológicas tem na atividade do seu negócio, tornam-se ineficientes. Ou seja, se a empresa não tiver o conhecimento que pode reduzir custos reutilizando essencialmente produtos que entendia que já não valiam a pena, está fadada a um nível de ineficiência que reduz a sua competitividade. Eu vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, resmas de papel. Faz sentido hoje, em pleno século XXI, com a digitalização das coisas, estarmos a imprimir em papel? Será que faz sentido eu ter, por exemplo, um documento que podia mandar via e-mail e fazer um print? Já imaginou quantas empresas gastam essencialmente em comprar resmas de papel quando num e-mail podiam resolver isso? Você já tira aqui essa questão do custo. Portanto, igualmente para, por exemplo, eletricidade. Ter uma lâmpada de luz amarela e ter uma lâmpada de luz branca. Hoje em Angola já começamos a falar em contas pré-pago, em que você vai pagar a sua conta de eletricidade a partir da quantidade de energia que você vai consumir. Portanto, utilizar uma lâmpada de luz amarela custa mais do que uma de luz branca. No final do dia isto já conta. Portanto, será que faz sentido em Angola, clima tropical e quente, em que temos visibilidade da luz do sol para mais para menos a partir das 6, 7 da manhã, ter as lâmpadas acesas desde as 7 até as 17? Portanto, se as empresas não entenderem a necessidade de aplicarem práticas mais ecológicas, acabam por ter uma série de custos que, se agregados, tornam-se extremamente ineficientes. Têm uma estrutura de custos que a par si não precisavam, mas estão a ter porque não estão a respeitar ou não entenderam essencialmente como as práticas ecológicas
podiam reduzir e de que maneira uma série de custos. Por exemplo, comprar uma frota de carros para uma determinada empresa. Será que comprando carros elétricos não é mais vantajoso? Gozamos de incentivos fiscais, por exemplo. Mas a compra de carros elétricos também depende de uma boa política em termos de zonas ou postos de carregamento, porque não adianta a população não é adquirir vários carros elétricos, bem que não temos muitos pontos para poder carregar. O bom da economia, e é por isso que a economia é muito bela, a economia, ela permite uma expressão, é que nem uma namorada, está a ver? Que você só precisa perceber os sinais que ela dá. E para cada sinal que ela lhe der, você vai reagir. Simples quanto isso. Basta que existam pessoas a comprar carros elétricos que imediatamente alguém vai aperceber-se da necessidade de aumentar os postos de distribuição. É instantâneo. Ganha-se dinheiro com isso. Exatamente. A economia funciona de uma forma muito automática. Adam Smith trouxe uma metáfora muito elegante da economia chamada mão invisível. É como se existisse uma mão invisível que ajustasse as coisas todas. Epá, basta, assim é tiro e queda, basta aumentar a quantidade de carros elétricos a circular no casco urbano de Luanda, que não vai demorar muito para rapidamente percebermos que vão começar a surgir postos de carregamento. Vimos, por exemplo, isso com os serviços de táxi privado. Claro. Começou com 1, 2, 3, as pessoas começaram a aderir e hoje temos uma diversidade de empresas que prestam estes serviços. Mas muitos também acabam aderindo não vendo a qualidade do produto ou os benefícios que aquele produto vai dar, mas sim vão pela demanda. Não é? Todo mundo está querendo adquirir aquele produto, Sim. Ele também vai querer adquirir porque simplesmente o vizinho tem. Aí temos duas visões. Primeira visão consumista, e isto aqui é muito discutida, porque assim, os agentes económicos são livres. E são livres e são soberanos de entender a forma a partir da qual vão satisfazer as suas necessidades. Claro. E portanto, se eu entender, por exemplo, que hoje tenha que ter um Rolex, mesmo que ele ganhe 235 mil kwanzas, pode não fazer muito sentido, mas se eu entender que tenho que pegar, vai lá, 100% do meu salário acumular até conseguir comprar um Rolex, os agentes económicos são livres. Mas estamos assim, e aqui concordo consigo, de respeitar a racionalidade, não é? A racionalidade das coisas. E principalmente se a demanda por um determinado bem ou serviço gerar distorções no nível de bem-estar da coletividade. E eu explico-me melhor. Dando um exemplo, e peço desculpas à classe que se reveja neste assunto, como por exemplo os fumantes. Já imaginou se aumentasse o número de fumantes por metros quadrados? E eu posso não ser fumante, mas só o facto de aumentar o número de fumantes, eu passo a ser um fumante passivo, porque o fumo do cigarro não se concentra num determinado ponto, ou seja, vai se dissipar em todos os pontos e acaba por afetar o meu nível de bem-estar. Portanto, os governos deverão preocupar-se quando a procura por um determinado bem ou serviço acaba por gerar efeitos negativos no bem-estar da coletividade. O contrário, os governos devem incentivar. Se existir um maior número de pessoas a adquirir viaturas elétricas, os governos devem incentivar, porque primeiro reduz-se a emissão de gases de efeito estufa, aumenta-se a qualidade da ar, até inclusivamente a poluição sonora, porque os carros elétricos são assim fantasticamente silenciosos e portanto se a adoção de uma determinada política ou o movimento de um segmento de mercado gerar efeitos positivos como são os da economia circular, os governos devem massificar a sua adesão. Mas para se implementar algo interessante, nós passamos por um processo que pode ser um pouquinho burocrático, que são as regulamentações. Elas podem afetar na implementação da economia circular em diferentes regiões? Sim. E é necessário, infelizmente, a burocracia é extremamente necessária na implementação da economia verde para combater uma prática, perdoem-me o anglicismo, mas acho que não tem tradução em língua portuguesa, de greenwashing. O que é isso de greenwashing? Hoje as pessoas começaram a ganhar uma consciência ecológica de que se o produto, por exemplo, não for biodegradável, as pessoas não compram. Se o produto, por exemplo, ser nocivo ao meio ambiente, ele não compra.
se o produto não cumprir uma série de requisitos, não há procura por aqueles produtos. Os mercados europeus aderiram muito a isto. Então, alguns oportunistas servem-se de artimanhas e colocam os selos verdes. Dizer o produto é, por exemplo, biodegradável. Por exemplo, olha, a garrafa é biodegradável, se você jogar no meio ambiente, passado algum tempo, ele se vai decompor e essa decomposição não vai impingir nenhum dano ao meio ambiente. Mas, de facto, não é. Ou seja, é um oportunista, perdoa-me a expressão, que, olhando o mercado e a oportunidade, serve-se de artimanhas para tentar ofertar um produto que, na realidade, não confere aquelas especificações. Ok. Portanto, para combater isto, os governos devem criar regras claras de Eu vou pedir que tu catalogar. empurres para frente. Ok. Tá bem? Agora sim. Portanto, como dizia, os governos devem criar regras claras no sentido de diferenciar um produto, por exemplo, que é ecológico, que não é ecológico. Por exemplo, dizer que esta garrafa é biodegradável, quem vai de facto a testar? Portanto, deverá existir um órgão público que vai, de certa forma, elencar uma série de testes, pretextos, assim chamemos, ou de hipóteses, várias análises, a né? serem exatamente verificados e, se verificados, de facto, aí a testar. Portanto, a burocracia que às vezes sente-se muito nisto. E às vezes é necessária, porque se não houver, depois começamos a questionar se o produto é ou não verde, se o produto é ou não biodegradável, se o produto gera ou não gera efeitos negativos ao meio ambiente. Mas os nossos consumidores, quando vão ao supermercado ou qualquer loja em questão, eles não veem muito pelo se o produto é bem... Isto já é consciência ecológica. Infelizmente em África ainda não tomamos esta consciência, mas na Europa já é facto. Por exemplo, inclusivamente, vou-te conversar para conversar. Existe até uma espécie de, não digo de seita, mas crença. Temos os veganos e os veganos, por exemplo, em que são pessoas que ou não comem produtos de origem animal ou exclusivamente não vão consumir qualquer tipo de produto e ou bem ao serviço que na sua cadeia de produção se for um animal. E é um mercado muito específico com regras muito claras. Portanto, para a África temos muitos problemas, infelizmente, que dizer se o produto é ou não é biodegradável às vezes não importa muito. Mas faz toda a diferença se olharmos para os números e para as projeções que quer o Banco Mundial, quer o Fundo Monetário Internacional fazem. Por exemplo, estima-se, essencialmente, a economia chinesa é que mais cresce no mundo, que a economia chinesa vai abrandar. Os salários na China já não estão a ser baixos, cada vez mais estão a ser elevados. E os salários em África são muito baixos. Estima-se, essencialmente, que toda a indústria e todo o setor industrial que outrora foi transferido da Europa e das Américas para a China, depois vem a migrar para a África. E a África, claramente, com a capacitação da mão de obra e com salários baixos, passa a tornar aquilo que outrora foi a China. E, portanto, questões muito relacionadas com o meio ambiente serão um tema. E só para que tenhamos uma ideia hoje, segundo discursos feitos essencialmente pela Organização das Nações Unidas na pessoa do Guterres, secretário-geral, a África é um dos continentes que menos contribui para a emissão de gases de efeito de estufa, mas é o que mais sofre com as consequências das alterações climáticas. Vimos o que aconteceu e foi devastador, por exemplo, e acontece ainda na Somália com as secas devastadoras, crises de fome. Portanto, os tufões, o que aconteceu, por exemplo, não digo mais recente, mas o que em memória gerou grandes destruições em Moçambique, o furacão, acho que é furacão ou tufão Idai. Vimos o que acontece no sul de Angola, que inclusivamente o Presidente da República, ou o Executivo, não digo Presidente da República, sentiu a necessidade de fazer uma intervenção bem mais presente, em que inclusivamente inaugurou-se, não sei se é uma barragem do Cafô ou coisa assim muito parecida. Portanto, os angolanos precisam, e os africanos essencialmente, precisam desenvolver essa consciência mais ecológica. Porque a África está muito exposta a isso. Um processo de educação ambiental é bem... É fundamental.
veja, epá, é que as pessoas precisam aprender, precisam ouvir de algum lugar. E o local mais propício para isso são as escolas, essencialmente. Portanto, nós temos em Angola uma disciplina muito interessante, educação moral e cívica, em que podia-se introduzir questões relacionadas a este tipo. Temos uma disciplina também interessante, acho que é a introdução ao estudo do meio, ou estudos do meio. Também se pode introduzir essas questões. Mas educação moral e cívica aqui em Angola, o que se fala é outra coisa. É uma coisa que não tem nada a ver com questões ambientais ou tudo mais. Se calhar, educação ao meio ambiente Não, e tudo até mais. também ensina-se. É que se lermos bem os manuais, fala-se de questões desta natureza. O qual é depois o problema? É que não se falam com seriedade. Por exemplo, vou dar aqui, passa a redundância, o exemplo que acontece na Europa, em que os estudantes, em Portugal especificamente, às sextas-feiras, escusam-se de ir à escola para manifestarem-se em favor do clima. Uma grande ativista e de grande renome, a Greta Thunberg, sueca, que parou de estudar e tornou-se uma ativista pelo clima e ganhou um protagonismo tal que é convidada inclusivamente para discursar nas conferências da ONU, por exemplo, nas conferências sobre o clima, por exemplo. Portanto, é uma coisa que não é de hoje para amanhã, mas com o tempo as pessoas precisam desenvolver, principalmente os africanos, os angolanos em particular, porque temos que ter essa questão de solidariedade. O que acontece no sul de Angola é gritante, devia preocupar todos os angolanos. Portanto, são coisas que acontecem porque as pessoas não estão a tomar as medidas necessárias e suficientes para evitar, porque é evitável. Pronto, eu não digo que seja evitável todo, é um fenómeno natural, mas podemos reduzir o seu impacto, não precisa ser tão severo. E as pessoas podem, com ações mínimas, fazer mais. Por exemplo, algo que em algumas escolas, em alguns colégios, e em Angola até se tentou implementar, e eu tive e tenho memória de já ter visto isto em Angola, por exemplo, é a recolha seletiva de lixo, em que você tem num balde, em que só pode colocar plástico, noutro biodegradáveis, noutro metal. Epá, são coisas que com o tempo precisamos fazer, e se as pessoas entenderem a necessidade urgente de se fazer isto, mudamos. Não num minuto, mas Mas ao quizá longo do numa tempo. década, numa geração, mudamos. Uau. Então, setores e indústrias. Em quais setores e indústrias a economia circular é mais prevalente? Olha, essencialmente na questão, por incrível que pareça, no setor petrolífero. O setor petrolífero que é que muito polui, mas também é o que muito investe em questões ambientais. É aquela coisa de pagar pelos seus pecados, é que nem uma indulgência, chamemos, não é? É aquela tão poluidora, entre aspas, que depois acaba por ser tão criticado pelos mídias, que muito liberam recursos para financiar projetos verdes. Mas, essencialmente, qual é o setor da economia que aplica? Isto é relativo, porque todos os setores podem aplicar, desde a agricultura, por exemplo, utilizar práticas menos agressivas ao ambiente. Eu não sei bem, mas eu já estive no Ambo, mas lá é prática para lavrar a terra e incendiar o campo. Aquilo tem consequências terríveis para o meio ambiente, para a qualidade do solo. Ou seja, ela, ao invés de acho que o termo, não sei se o termo exato seja este, mas acho que é lavrar, peço desculpas à minha ignorância, mas para tirar a vegetação que não presta e colocar depois as sementeiras todas, é preciso se livrar daquilo. Epá, não tenho tempo para tal disposição, vai incendiar o campo todo. Mas aquilo poderia ser usado num processo de reciclagem e poderia ser usado como adubo. Está a ver? São coisas que podem ser feitas, mas em alguns casos não se fazem, mas noutros também já se fazem e se podem aplicar. No setor da indústria, essencialmente a reutilização. Hoje se fala muito os 3 R's, essencialmente na questão de reduzir, reutilizar e reciclar. Portanto, dar novas formas, novas utilidades a bens que outrora já não tinham utilidade principal ou primordial, assim chamemos. Até no setor dos serviços, essencialmente, formas a garantir que, quando se presta um determinado serviço, a execução do mesmo obedece a procedimentos
mais ecológicos. Portanto, todos os setores da economia podem facilmente absorver. Isto vai a depender da estratégia de negócio do promotor e como o promotor vai entender reduzir os seus custos a partir de práticas ambientais. Isso aqui para deixar claro, por exemplo, hoje fala-se muito em implementação de práticas ESG, que é do inglês de Environment, Social and Government. Ou seja, é de levar as empresas a pensar para além do lucro e olhar mais para as questões de sustentabilidade, olhar mais para as questões ambientais, para as questões sociais e de governança corporativa. Hoje, por exemplo, a Organização das Nações Unidas já libera fundos, o Banco Central Europeu já libera fundos, no sentido de que somente empresas que cumpram critérios voltados à proteção ao ambiente, à política de responsabilidade social e estruturas de governança corporativa que estão acessíveis àqueles fundos. Ou seja, se a empresa tiver uma política nociva ao meio ambiente, não está habilitada a concorrer para aqueles fundos. E os fundos europeus, existem muitos chamados fundos verdes, que financiam uma série de empresas que adotam estas políticas. Portanto, aqui é uma série de oportunidades que diversas empresas dos mais distintos setores da atividade económica podem abraçar e com incentivos financeiros, políticos, fiscais, económicos, de todas as formas. Mas agora, quais são, não é, as empresas notáveis que estão liderando a transição para essa economia? Olha, assim, não vou atrever-me a fazer publicidade de nenhuma empresa, mas essencialmente podia dar-lhe aqui o exemplo do que acontece muito no setor das energias. As empresas que apostam muito, essencialmente, em energias renováveis, energia eólica, por exemplo. Na Suécia já se vê muito disto. Em Portugal, inclusivamente, também já se vê a questão de criarem-se solar farms, ou seja, fazendas solares. É a tradução mais literal, mas na realidade é um campo, mas ao invés da vegetação tem painéis solares. E em Angola também, o presidente Lourenço inclusivamente visitou uma iniciativa de um projeto de tal forma em que se pretende implementar. Portanto, o setor das energias renováveis é um setor muito inovador e que hoje lidera muito a questão da transição verde. Hoje muitas empresas buscam inovar a forma a partir da qual se pode produzir eletricidade recorrendo-se a práticas limpas e com menos emissão de gases de efeito de estufa. Mas agora, a inovação e a tecnologia, na medida que a inovação vai aumentando e surge a tecnologia para vir melhorar de diversos setores, não é? A economia também sente-se impulsionada com estes dois fatores. Sim. A inovação e a tecnologia, digamos, é o sangue do sistema circulatório da atividade económica. Sem inovação e tecnologia, a atividade económica é tão primária, é tão paupérrima, que a satisfação das necessidades nem é sustentável. Ou seja, a forma como os seres humanos satisfaziam as suas necessidades no século XVIII é totalmente diferente de como satisfazemos no século XXI. Por exemplo, e aqui o exemplo mais prático de todos é a digitalização dos meios. Olha hoje como estamos aqui agora a prestar um serviço de forma muito simples. Vá lá, há uns 200 anos isto nem era possível. Está a ver? Portanto, a inovação modela os mercados. A tecnologia incrementa, gera inclusão financeira. Há uns 15 anos, só grandes mídias é que com grandes aparatos, grandes fundos podiam fazer. Hoje, pequenos microempreendedores podem fazê-los. Portanto, a inovação tecnológica é como se fosse uma mutação que vai ajustar o mercado em função das novas tendências, e a tecnologia vai acelerar a forma a partir da qual os bens e serviços serão disponibilizados em favor dos agentes económicos. Portanto, elas são essenciais. Sem inovação e tecnologia, a satisfação das necessidades é muito, mas muito, muito rústica. É muito difícil imaginar uma sociedade que não tenha inovação e a tecnologia e seja desenvolvida. Não é possível hoje falar em desenvolvimento
se inovação e tecnologia não forem colocadas à mesa. Mas parece que cá em Angola as empresas principalmente caíram mais na real em termos de inovação e tecnologia com o surgimento da Covid. Sim, é que a Covid repaginou ou trouxe uma nova roupagem a todo o sistema de negócio. É que não foi uma questão, o anterior já existia. Questionávamos se podíamos ou não podíamos fazer. Mas depois da Covid não tínhamos opção. Ou seja, era quando vamos fazer. E, portanto, esta digitalização das coisas tornou-se tão fácil, tão necessária, tão urgente, que para mais para menos, quem não o fizer ou não o fez acabou por ser esquecido. Portanto, existem males que vêm para bem. E com todo o pesar a quem muito ressentiu-se pela pandemia de Covid, mas ela repaginou toda a estrutura de negócios. Anteriormente, por exemplo, pensava-se que só se podia produzir dentro de uma organização, estando a cumprir as 8 horas de trabalho, de segunda a sexta ou até o sábado. Hoje, por exemplo, e em Portugal temos muitos famosos nómadas digitais, que ele trabalha, por exemplo, numa grande startup no Silicon Valley, nos Estados Unidos, mas está a viver em Portugal. E, igualmente aqui para Angola, por exemplo, que você pode ser um programador, estar em Angola, mas estar a trabalhar para a Google, por exemplo. Até para o ensino, as aulas online. Hoje você pode tirar um curso, mestrado online ou de doutoramento online, sem precisar de lá estar. Portanto, a internet das coisas, a tecnologia, a inovação, rapidamente se proliferaram, e de que maneira que já não é possível perguntar se podemos voltar para trás. Ou seja, é o fluxo do rio, já não voltamos para onde estamos a sair, só vamos para a frente. E a Covid-19 parece que foi o gatilho, e a partir do qual já não conseguimos voltar para trás. Falávamos em tempos anteriores sobre consumidores e educação, deu-se alguns toques, porque os consumidores, essencialmente, eles têm um papel muito importante na economia, porque eles têm a capacidade de avaliar e tudo mais. E o doutor disse que, claro, né, na maior parte das vezes, quando a gente vai adquirir um produto, nem sequer quer ver as especificações da mesma, a gente só quer adquirir. Sim. E se for um sabor novo, para nós é inovador, é melhor, porque se calhar vamos provar e não queremos saber dos maus que aquilo pode nos fazer. Se calhar também somos alérgicos a alguma coisa e a gente não quer saber disso. Mas agora, em termos de rastreabilidade e transparência, como é que a rastreabilidade e a transparência são importantes na economia? Olha, eles são importantes por razão muito simples. É que a confiança é a alma do negócio. Se não houver confiança, se o agente económico não entender que aquele bem ou serviço lhe vai agregar bem-estar, vai aumentar o seu nível de bem-estar, o seu nível de satisfação, não existe atividade económica. E só se consegue a confiança a partir de transparência. É uma chamar a outra. Vejamos o seguinte. Não vou aqui fazer publicidade, mas com certeza já ouvimos, por exemplo, não sei se fake news ou não, por isso não vou falar ao detalhe, mas de produtos que já venceram a validade e estavam a ser comercializados, ou sumos que estavam a ser feitos com água estragada, XPTO. Basta que o processo não seja transparente, basta que o agente económico acredite que aquele bem ou serviço não lhe garante confiança, e isto é por falta de transparência, é que ele imediatamente recusa-se a consumir aquele bem ou serviço. Mas também as pessoas, quando chegam num determinado local, eles observam mais. Praticamente é uma questão preocupante. Nós não observamos os benefícios do material, mas sim o preço. Sim, nós vamos ter aqui 5 pacotes de sumo. Sim. Se um tiver a 100 kwanzas, vamos preferir de 100 kwanzas. Por quê? Porque tem um preço mais baixo, mediante a relação econômica que a gente tem. Isto é relativo ao que muito em economia se fala sobre efeitos de substituição. E depois efeito de rendimento. Não vou falar aqui muito economês, mas vou tentar explicar de forma mais simples.
O efeito de substituição ocorre quando o agente económico tem o seu rendimento fixo e, no entanto, o preço é a variável fundamental para a sua decisão de escolha. Ou seja, ele não está interessado com a qualidade do serviço. Ele está interessado com o quanto aquele bem ou serviço reduz o seu rendimento. Por exemplo, a água, eu não vou falar aqui de marcas, mas vou falar marcas neutras, entre A, B, C e D, em que C tem o menor preço, e eu sei que bebendo a água C eu vou ter a minha sede saciada, e o meu rendimento é fixo, o meu salário não se altera, eu vou preferir a C em relação a A e B. Mas se o meu rendimento estiver a aumentar, o preço já não é referência. Passa a ser a qualidade. Porque eu sei que aquela água já não vai esgotar o meu rendimento, porque o meu rendimento é crescente. Portanto, a questão do preço só se coloca quando o nível de rendimento do agente económico é fixo. Se o nível de rendimento do agente económico for fixo, a variável preço será fundamental para o critério de decisão. Porque os agentes económicos são racionais. Não faz sentido, por exemplo, pegar sempre... São racionais com as devidas aspas, né? Eu coloco as aspas. Mas não faz sentido, por exemplo, eu pegar em 100% do meu salário e só comprar, vá lá, água, por exemplo, ali. Também não vou fazer publicidade, mas há uma empresa que vende um filtro de água a 1 milhão de kwanzas, por exemplo. Pá, queres sim beber uma água de qualidade, mas a ganhar 100 mil kwanzas não podes, assim não faz muito sentido endividares para comprar o filtro, para beber a água filtrada. Pá, custa 1 milhão de kwanzas e você ganha 100 mil. Sim, mas está bem, está a ver, o preço muda muito, a decisão das coisas, o processo de tomada de decisão. Mas alguém que tem um salário de 3, 4 milhões, ele só vai dizer, pá, não vou beber água, por exemplo, engarrafada, porque vai gerar-me outras complicações, como pedras aos rins, SPTU, e então eu já vou para a água filtrada. Portanto, o rendimento vai definir muito se a variável preço é relevante ou não no processo de tomada de decisão. E em Angola, infelizmente, os rendimentos são muito baixos, os preços se alteram a uma velocidade assustadora. Vimos isso a partir de maio, de meados de maio até agora, em que a inflação saiu de controle, os preços começaram a se alterar e de que maneira? E vimos até, não sei se fake news ou não, mas um saco de açúcar a custar 56 mil kwanzas. Não, está 69. Pronto, obrigado pela correção. Coisas assustadoras. Portanto, as coisas e o salário das pessoas não está a aumentar, mas os preços das coisas estão a aumentar. Portanto, se o rendimento não aumenta e o preço aumenta, o variável preço vai ser fundamental para o critério de tomada de decisão. Mas se o rendimento das pessoas aumenta, portanto, a qualidade vai ser sem tema. Por exemplo, uma pessoa que ganha 50 mil kwanzas, com certeza vai muito definir o seu processo de tomada de decisão pelos preços. O que é mais barato em detrimento do que é mais caro. Mas uma pessoa que ganha 500 mil kwanzas já vai consumir, por exemplo, uma série de bens e serviços com alguma qualidade. Para o teu ponto de vista, qual seria um salário mínimo mais ajustado para que um angolano conseguisse manter, não é, as coisas básicas em casa e conseguir ter uma vida próspera ao longo do tempo? Olha, é muito arriscado avançar o número exato e eu explico-me melhor. Porque o salário mínimo, em teoria, é aquele que permite ao indivíduo a satisfação das necessidades elementares e não só a satisfação das necessidades elementares, mas também lhe permite o lazer. Não é possível avançar um número de concreto. Porque, primeiro, a inflação em Angola é muito, não digo descontrolada, mas volátil. Ou seja, os preços não são constantes. Então não nos dá a sensação de dizer que com um salário de 200 mil eu consiga satisfazer as minhas necessidades, porque passados 6 meses o que eu compro com 200 mil já não é a mesma coisa que eu comprava anteriormente. O correto é entendermos uma coisa, é que o salário mínimo deve sim existir, é justo, mas no entanto a sua definição devia, no meu ponto de vista, obedecer à produtividade marginal do trabalhador. E eu explico melhor.
Os trabalhadores devem ser pagos em função da sua produtividade. Quem muito mais produz deve ser melhor remunerado em detrimento de quem não o faz. No sentido de não só garantirmos a justiça laboral, mas promovermos a meritocracia. Aí sim resolvíamos o problema que o próprio salário mínimo depois traz, que para mais para menos, para se eu instituir um salário mínimo de 200 mil kwanzas, estou a dizer essencialmente que as empresas, ao contratarem qualquer pessoa que seja, não podem contratar abaixo daquele valor, e depois as empresas começam a colocar em posições muito fortes, como por exemplo 10 anos de experiência, porque eu vou ter que te pagar um salário de 200 mil kwanzas. E ele que terminou, coitado, da universidade ontem, não tem 10 anos de experiência, então o desemprego juvenil essencialmente é muito forte. Portanto, o salário mínimo é perigoso quando definido de forma arbitrária. E eu sou apologista que todo não reconheça a importância do salário mínimo, mas que o salário seja definido em função da produtividade marginal, ou seja, trabalhadores que de facto produzem mais devem ser melhor remunerados em detrimento daqueles que não o fazem. E aí sim resolvíamos o problema e estimulávamos a meritocracia, ou seja, as pessoas trabalhariam mais no sentido de ganharem mais. E estava resolvido o problema em parte. Uau, mas as colaborações e parcerias, não é, também fazem com que isto tenha-se mais impacto. Por exemplo, uma colaboração privada estatal, não é, em que vai-se fazer um melhor ajuste, né? Por Sim. exemplo, é como tu disseste que toda ação tem uma reação, né? Na medida que se pensa em um determinado valor, os economistas vão analisar, olha, nós queremos chegar até aqui, mas para chegar até aqui as empresas precisam fazer isto, mas quais Pois. são esses benefícios que vão fazer elas chegarem até aqui? Se calhar diminuir os impostos, Sim. entre outros benefícios, as taxas aduaneiras e tudo mais. Então, facilitando elas, as empresas também, se calhar, vão conseguir gerar aquela receita. Sim. Porque há muita gente que a questão mesmo de preço, epá, É a velha questão do bom ambiente de negócios. A questão é a tá seguinte. bom. Sem um bom ambiente de negócios, no final do dia quem perde é o consumidor final. É uma equação muito simples. É que o vendedor nunca perde, entre aspas, nunca perde. É que ele, independentemente da quantidade de custos que ele tiver, ele vai repassar no final do dia para o consumidor final. E os governos têm a obrigação de garantir que exista toda uma estabilidade necessária que desestimule essa transferência de custos. Eu explico melhor, eu falou e aquilo em aspectos muito interessantes, como por exemplo incentivos fiscais. Funcionam bem, mas não é a solução de tudo, porque para mais para menos não basta reduzir os impostos. Por exemplo, se constituirmos uma empresa no Quanto Cubão, pagamos menos imposto constituirmos a mesma empresa em Luanda. E, inclusivamente, já se fez uma distribuição, digamos, aduaneira da Angola, em que estão identificadas zonas específicas, em que as mesmas, se receberem investimento, gozam de uma série de benefícios fiscais, mas ainda assim não vemos uma migração direta de investimentos. Isto porque depois faltam infraestruturas de apoio. Por exemplo, não basta reduzir os impostos, basta que também lá exista eletricidade, por exemplo, que existam vias de comunicação, que exista segurança, que exista pessoal capacitado para executar aquela produção. Então existe aqui uma série de condições que os governos devem proporcionar para garantir essa estabilidade. E uma vez garantida essa estabilidade, aí sim já se justifica uma maior fiscalização na política de preços das empresas. Eu não estou a dizer que os governos vão definir no lápis o preço, mas, por exemplo, fiscalizar melhor as questões de especulação, porque muita inflação em Angola nem é por causa do custo da matéria-prima, por exemplo, e eu explico melhor. Às vezes os alimentos não custam tão caro porque o custo da importação foi caro, e isso às vezes tem que ver com a especulação. Ele simplesmente acredita que o preço daquele bem vai valer mais no futuro e ele decide não vender hoje para vender amanhã. Vemos muito isto,
por exemplo, no que acontece com o bacalhau. O preço do bacalhau no Estamos a final do chegar à ano. fase do bacalhau. Há Pois. quem não vai ter o bacalhau em casa. Pois, e às vezes não é porque de facto custa muito, às vezes sim, custa muito porque aumenta essa procura, mas é que depois ele, por exemplo, começa a comprar hoje o bacalhau, porque ele sabe que em dezembro vai custar muito mais caro e ele começa a armazená-lo e depois vende de forma muito especulada. Houve até casos Eu já fui por de causa do denúncia bacalhau de pública. 200 mil. Pois, não, até de denúncia pública dou aqui o exemplo de que o SIC encerrou um estabelecimento que ele comprava produtos alimentares a partir da reserva estratégica alimentar num determinado preço, não recordo-me aqui os números, mas vou aqui hipotetizar, a 10, por exemplo, e vendia depois a 110. É um caso real. E o SIC interveio e encerrou. 1000%. Portanto, é só especulação, não é o facto de o produto ter custado mais, é só, ele sabe que a inflação está ali a alterar, os preços estão a aumentar, ele compra abaixo, armazena e depois vende de forma muito, mas muito acima daquele que foi o custo da aquisição. Portanto, para isso existe agora não me ocorre aqui o nome corretamente, mas é a Inspeção do Estado, a ANESA, obrigado, que é a Agência Nacional de Inspeção Alimentar, não sei se disse bem o nome, mas pronto, é a ANESA, que faz essa inspeção no sentido de garantir que os preços que estão a ser comercializados de facto conferem justiça e não está a haver aqui especulação é crime, não é um ato que não abona o sistema económico nacional e que deve ser combatido de todas as formas porque não gera benefícios senão para a ganância do produtor. Em termos de dicas finais, o que é que gostaria de deixar para todo qualquer comerciante, para todo qualquer consumidor, angolano ou estrangeiro e não Exato. só? As empresas em Angola ainda são muito ineficientes, têm estrutura de custos elevadíssimas porque não estão a adotar práticas ecológicas. Por exemplo, a simples substituição do papel numa instituição muda muito. Por exemplo, não vou aqui fazer publicidade, hoje na minha instituição quase não utilizamos papel. Via digital. Um e-mail resolve muita coisa. Mas a existência de vários materiais, por exemplo, tecnológico, computador, tem a questão de aquecimento, não contribui também para a questão do aquecimento global? Ou o impacto de um material eletrônico tem menos em relação à produção de papel? São duas peças, duas medidas, mas para, por exemplo, utilizando computadores, os famosos laptops ou os portáteis, por exemplo, que acumulam inclusivamente energia, acabam por trazer mais vantagem do que, por exemplo, o convencional, acho que é desktop ou coisa assim, o de mesa, em que ele tem que estar 100% ligado à corrente elétrica, por exemplo. Pronto, nem tudo é uma solução perfeita, mas ainda assim é um avanço que substitui o papel, por exemplo. Não tenho aqui números exatos, mas a quantidade de árvores que se precisa deitar abaixo para produzir papel e que depois não serve para nada do que senão um rebicho qualquer, num computador conseguimos eliminar isto. Portanto, Mais vale usar as tecnologias. existem mais vantagens do que desvantagens. Portanto, eu acho que a transição digital é urgente e tal como aconteceu com a pandemia de Covid-19, em que entendemos que a presença às vezes não é necessária, vamos hoje nos aperceber que existem alguns aspectos materiais de consumíveis de escritório que hoje entendemos serem essenciais, que já não fazem sentido. Basta olharmos, por exemplo, há uns 20 anos, o que é que se precisava ter num escritório, que hoje temos todos num computador. E, portanto, temos que adotar as novas tecnologias, não precisamos ter medo das novas tecnologias, elas estão ali para ajudar e as empresas devem adaptar-se às novas tecnologias, é algo que as empresas angolanas infelizmente ainda não fazem e, portanto, devem acelerar que os custos de ineficiência reduzem drasticamente quando adotamos políticas e práticas mais ecológicas. Uau, eu nesse episódio aprendi bastante, como todos vocês sabem. Eu gosto de discutir temas porque sinto que temas como este poderão contribuir para melhor conhecimento para a sociedade em geral. Se tu gostas dos nossos episódios, deixa o teu like, subscreve o canal, não só cá no YouTube, mas sim também faça a questão de fazer o seguinte. Subscreveste ao YouTube,
vá também ao Spotify ou ao Podbean, subscreva-nos também lá. Por quê? Porque no YouTube tu podes acompanhar o efeito audiovisual e no Podbean tu podes ouvir os áudios. Por quê? Porque o nosso episódio tem exclusividade inicial de sair primeiro em formato áudio e depois ele sai em exclusivo em vídeo, 2 ou 3 dias depois. Depende do Marcos, né? Se ele estiver bem disposto, ele vai disponibilizar. Continuem a dar a força que vocês têm dado no TikTok do Marcos. Se têm o interesse de acompanhar trechos ao vivo daquilo que acontece aqui, vocês podem ir ao TikTok do Marcos Antônio, ou seja, Delfim, eu não sei se é Delfim. É Delfim quê? Delfim Marcos Antônio. Vão para lá, vocês vão ver aí uma cara assim estranha. E é mesmo por ele. Se querem também ter outros acessos, vão para o Facebook ou para a página da Who Talks, tanto no Facebook, tanto no Instagram. E vocês vão ter aquele contato. Eu vou agradecer aqui. Eu aprendi bastante. Não é? Eu acho que esse é o 3º ou 4º. É muito episódio interessante que eu aprendo aqui. E o Ismael Vunda está de parabéns. Sempre a representar. O Ismael Vunda, muito obrigado por passar o link, né? Porque aqui em Angola é assim, para tu conseguires algo, tens que passar o link, para te passar uma base, tu tens aqui o convidado. Mas acredito que não é a primeira vez que cá vem, nós vamos pedir várias vezes, não é? Espero que o nosso convite seja aceito para que possa fazer parte. Da próxima vez vamos permanecer mais atentos, o Marcos já não vai chegar tarde. Aí é o Mookie West, Cláudio Jackson, ele que agora fez uma nova atualização no Facebook, né? Uma nova conta. Vão para lá, Cláudio Jackson, se querem conhecer, vão lá no Facebook. Para vocês que têm essa curiosidade, que usam redes sociais, vão para lá e subscrevam o canal, sabendo que esse podcast só é possível graças a 3 empresas como Elenio Pay, Cofre Cash e Abrir Acessórios. Eu vou desejar boa noite para todos vocês e até já. I grew up in a place where they told you what to